Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Então, vizinhos, onde é que vão assim vestidos? Olá, C4 Pedro. Vamos só dar uma volta aqui no bairro em família. Nada de especial. E para que são essas joelheiras, cotoveleiras, capacetes e esses escudos? Então, assim estamos mais seguros. Vizinho, o mais seguro é ter seguro BAE. Embora pareça, tomar medidas extremas não garante total segurança. Em qualquer situação, o mais seguro é ter seguro BAE. Agora disponíveis em todas as agências BAE. BAE. Confiança no futuro. Contas na Hora. Muitas circulares que hoje a AGT produziu foram sugestões da Ordem e uma estamos a trabalhar. Nós estamos a produzir algumas circulares em sede de IRT para alguns esclarecimentos e partiram da Ordem, porque no dia a dia quem está presente é a Ordem que recebe todos os dias. Olha, nós tivemos essa dificuldade, o cliente não consegue perceber, por favor. E nós partimos aqui de uma interajuda. Contas na Hora. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Ricardo, e bom dia, caros ouvintes. Estamos aqui uma vez mais para darmos o nosso contributo. Muito bem, muito obrigado, Décio, por aceitar o nosso convite. Vamos também saudar Ricardo Fernandes, também contabilista e membro OCPCA e que está connosco neste período de fecho de contas para ajudar a esclarecer esses temas. Ricardo, muitíssimo bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, Joel. Muito bom dia, Décio. Estamos aqui mais uma vez a cumprir o nosso papel para partilhar o conhecimento. Agora vamos, obviamente que muitos estão atentos ao programa de hoje, especialmente aqueles que são acionistas do BAE e do Caixa Angola e aqueles que são empresários e estão a fechar, obviamente. E vamos começar, antes de ir para as contas propriamente ditas, por, à semelhança do que fizemos na edição passada, dar aqui uma chega que das coisas serem como são. Dizia eu que é já no dia 30 de março e dia 31 também de março vamos ter as assembleias do BAE e do Caixa Angola respectivamente e o nosso painel de convidados hoje vai debruçar-se sobre as contas ligadas a capital e reserva no âmbito daquilo que é o processo de fecho de contas. Antes disso, já tal como fechamos na edição passada, vamos começar da mesma forma a clarificar aqui um tema fundamental. E vamos começar, Ricardo Fernandes, com um tema, naturalmente, que a nível do Jornal Expansão foi uma das matérias mais lidas. Estamos a falar só no Facebook 531 gostos. Imagina as leituras e milhares de comentários. E nada mais nada é do que uma notícia sobre o facto do Banco Caixa Geral Angola, o Caixa Angola, propor o pagamento de 862,01 kwanzas por cada ação. Vamos ter a Assembleia Geral e um dos objetivos é aprovar a proposta de distribuição de resultados do Conselho de Administração. Os acionistas é que vão ter que aprová-la, levam a votação, entre outras questões. Sobre este ponto, outra questão que vão analisar é outra coisa que é a praia do Décio e do Ricardo, que é efetivamente as contas. Vamos então começar olhando para o caso concreto das contas, porque é que os acionistas precisam efetivamente de aprová-las e, segunda pergunta, Ricardo, começando por si, o Caixa Angola propõe a distribuição de resultados na seguinte ordem: 50% para pagamento de dividendos, 40% para a incorporação na rubrica Outras Reservas e 10% dos lucros para a reserva legal. Pronto, a reserva legal é aquilo que é estabelecido por lei como mínimo e os bancos cumprem. Entretanto, existem as outras divisões, como, por exemplo, o dividendo, que é a remuneração dos acionistas, que são os sócios da empresa e que são pagos via dividendos normalmente. E 40% para a incorporação na rubrica Outras Reservas. Essa é a segunda pergunta. Porquê? O que é que isso significa? E quando assim o é, qual é o racional por detrás desse tipo de proposta? Estamos a falar ainda no caso concreto do Caixa Angola. Ricardo. Em relação à primeira questão, a importância, o porquê de se apresentar as contas em março, reunir os acionistas, isto faz parte das boas práticas de gestão. A lei das sociedades comerciais que tem praticamente todos os procedimentos que uma sociedade deve fazer em relação a este capítulo. Nós aqui temos que ler sempre a lei das sociedades comerciais, porque a lei legisla em relação a vários aspectos, como capital, como é que deve ser composto o capital mínimo, o tipo de sociedades que nós temos,
que tipo de prestações suplementares podem ser feitas, ações próprias e por aí fora. Então, é uma questão de gestão de boas práticas, ou seja, no fim do exercício, a gestão tem que mostrar aos acionistas como é que correu o desempenho durante o ano, até porque temos de ter atenção aos dois conceitos. Nós temos os donos do capital e nós temos os gestores do capital. Os donos do capital são os investidores, não é? São os donos da empresa, através de ações, no caso dos bancos, ou cotas, com uma sociedade limitada. Depois, os acionistas, eles escolhem as pessoas que vão gerir o seu capital. Essas pessoas, naturalmente, têm a obrigação de, anualmente, mostrar como é que correu o desempenho da gestão. Se bem que, mesmo durante o ano, tem que haver sempre ações periódicas para que os acionistas tenham noção como é que as contas estão a andar. É mais por causa disso, é uma espécie de prestação de contas, não é? Ou seja, eu sou contratado para gerir um capital e o dono do capital quer saber qual foi o retorno do seu investimento, se houve retorno, se não houve retorno, quais são as dificuldades que houve durante o ano e outras questões pertinentes. Agora, em relação à segunda questão, tudo tem um bocado a ver com a estratégia da empresa. Por norma, parte do princípio que uma empresa tenha como objetivo o crescimento. E o crescimento está sempre associado ao investimento. Então, eu para poder investir, eu preciso de capitais. As empresas, quando têm lucros, elas têm que reservar uma pequena parte para reservas. Além das reservas legais, existem reservas livres, existem reservas com fins especiais, mas elas têm que uma pequena parte em reservas, porque elas não podem distribuir todo o resultado em dividendos. Se eu distribuir todo o resultado em dividendos, a empresa fica sem capacidade financeira para fazer investimentos futuros. Então, daí a necessidade de haver uma estratégia, saber exatamente o que é que deve-se distribuir em termos de dividendos, em termos de reservas, para que a empresa saiba exatamente o que contar no período seguinte. Em termos contabilísticos, essa parte da contabilização faz sempre no ano seguinte. O que é que nós fazemos? Nós damos os resultados do ano e depois nós debitamos a conta dos resultados do exercício e depois vamos creditar as respectivas contas consoante o destino que vamos dar o resultado. Podemos creditar reservas, podemos creditar a conta de dividendos e o resto vai para resultados transitários. Temos aqui que ter atenção, no caso de distribuição de dividendos, está sujeito à retenção na fonte imposto de retenção de capitais, não é? Que é a parte fiscal que nunca nos larga, né? Estamos sempre aqui associados à fiscalidade. Então, há que ter atenção a isso, porque distribuir dividendos também tem o seu encargo fiscal. Não é só distribuir dividendos, 10% daquilo que é distribuído tem que ser entregue aos cofres do Estado. É no abrigo do imposto sobre aplicação de capitais, não é? Exatamente. Acredito que o meu colega Décio pode reforçar ou comentar. Exatamente. Está bem, Ricardo. Muitíssimo obrigado. Décio, vamos assim. Vou apenas introduzir. Primeiro, ajudar-nos a entender, tal como explicou bem o Ricardo, as razões de, a esta altura, as empresas, principalmente as sociedades anónimas, como são os bancos, e principalmente as empresas que estão em bolsa, deverem, ou ao abrigo da lei, a esta altura do ano, em março, até finais de março, reunir os acionistas para aprovar as contas. Contas estas que muitas empresas só as têm para fins fiscais. E se olharmos para as contas destas empresas, de bancos, vamos notar que tem muito mais do que apenas questões fiscais, né? São contas completas, robustas e que dão demasiada informação sobre a empresa. Mas, por outro lado, eu vou aproveitar para introduzir a questão da forma como o outro banco vai efetivamente propor a distribuição do seu capital, que é no caso o BAI, não é? Dos dividendos, aliás, dos resultados, a distribuição dos resultados, assim que está correto. E nós vamos então aqui pegar no ponto de vista. Bom, pronto. O que nós sabemos é que o BAI propõe um pagamento de pelo menos 1.803 kwanzas de exploração e como o banco tem ações próprias, se decidir distribuir as ações próprias dos acionistas, fica à volta de 1.900 kwanzas por cada ação. O Conselho de Administração propõe aos acionistas a distribuição de dividendos na ordem de 35% vai para dividendos, 55% para as reservas livres e 10% para as reservas legais. O que é que significa isso? Reservas livres, reservas legais, outras reservas. E porquê os bancos, efetivamente, ou as empresas, estão a propor isso? O que é que isso significa? Só para quem, efetivamente, está a ouvir-nos, entender o racional de assim ser. Antes de responder assim diretamente, queria aproveitar e dar alguma chega àquilo que o colega Ricardo falou, para explicar essa questão do capital em si. Numa linguagem mais terra-terra, o capital próprio é a diferença entre tudo aquilo que a empresa possui,
ou seja, os ativos e tudo aquilo que a empresa deve a terceiros, ou seja, os passivos, as suas obrigações. Logo, é conhecido como património líquido de uma empresa. É a soma do capital social e suas variações, que as suas variações são as variações nos lucros anuais e demais reservas. Ou seja, de forma aproximada, caso a empresa encerrasse a sua atividade na data do balanço, os acionistas teriam direito a embolsar o valor correspondente a esse património líquido. Okay? Então podemos dizer que o capital próprio é a riqueza dos donos que está na companhia. A questão do capital próprio ser a soma do capital social e das suas variações, onde eu referi que as variações dizem respeito aos seus resultados, aos lucros e ou prejuízos, bem como as reservas. Isto quer dizer que anualmente o capital próprio é influenciado pelo desempenho da empresa, pelos resultados, quer sejam positivos ou negativos. Sendo o resultado positivo, normalmente debita-se a conta 88, resultado líquido do exercício, por contrapartida, crédito na conta 81, resultados transitados. Se o resultado for negativo, é ao contrário. Credita-se a 88 e debita-se a 81, resultados transitados. Posteriormente, e consoante a ata da Assembleia Geral, é feita a distribuição desse resultado anual, neste caso positivo, porque quando não é positivo não haverá lugar a distribuição alguma, mas quando é positivo, faz-se a tal distribuição conforme estavas a explanar há bocado e que acabaste por questionar aquilo que eu vou agora responder. A questão de o que é o capital social, o que é que são as reservas legais, as reservas livres, etc, etc. Nós vamos mais à frente debruçar-nos sobre cada uma dessas contas e falaremos em maior detalhe. Todavia, só alertar uma vez mais de que essas tais decisões do que fazer com o capital ou com os resultados, os lucros de cada ano, deve ser aprovado em Assembleia Geral dos sócios ou dos acionistas, consoante seja uma sociedade por cota ou uma sociedade anónima. Penso que podemos passar à questão que estavas a colocar exatamente. Podias-me repetir, Joel? Exatamente, efetivamente sobre essa questão. O BAI propõe que do seu resultado líquido das 100 mil milhões de kwanzas, referido ao exercício de 2022, seja dos seus lucros, prevê que apenas 35% das 100 mil milhões de kwanzas sejam distribuídos sob a forma de dividendo. 55% devem ir para as reservas livres e 10% para as reservas legais. Então, a pergunta é, o que é que significa isso de 35% para dividendos, 55% para reservas livres e 10% para reservas legais? O que é que isso significa do ponto de vista prático para a vida da empresa e para os acionistas, já que é uma proposta que eles vão ter que votar? E muitos angolanos compraram ações do BAI e do Caixa no ano passado, mas não tiveram tempo ainda de contratar um Décio, um Ricardo ou qualquer membro da OCPCA para os ajudar. Hoje vamos mostrar-lhes porque é que eles precisam de nós. Well, relativamente a essa situação, tendo sido aprovado os 35% para a distribuição de dividendos, isso quer dizer que isso, digamos, vai ser a remuneração anual deste ano do capital investido pelos acionistas. E nesta sendo, o meu colega Ricardo já havia informado de que essa distribuição de dividendos está sujeita à aplicação, ao imposto de aplicação de capitais, salvo erro, a taxa de 10%. Então, esse vai ser a remuneração aos sócios, aos acionistas. Logo, os acionistas, após ser feita a dedução do IAC, irão receber nas suas contas o correspondente à sua cota à parte na percentagem do capital da sociedade. Relativamente à parte dos cerca de 50% de reservas livres, estas reservas são reservas que não estão vinculadas a um objetivo específico, que podem ser dados destinos numa Assembleia Geral Extraordinária, a sua utilização futura. Agora, relativamente às reservas legais. As reservas legais, existe uma imposição legal pelo Código das Sociedades Comerciais, em que estabelece, por exemplo, que as sociedades anónimas devem fazer um reforço anual das reservas legais, com cerca de 5% no mínimo dos lucros, ou podem ser mais, até que a reserva represente cerca de 20% do capital social. Nas sociedades por cotas,
é até que a reserva represente 30% do capital social. Então, isto é uma imposição legal. Ou seja, as duas outras decisões anteriores, relativamente à distribuição de dividendos e às reservas legais, isso é algo facultativo. Mas, obrigatoriamente, a sociedade tem que fazer a reserva legal de 5% dos lucros anuais até os tais limites que o Código das Sociedades estabelece. As outras decisões, relativamente à distribuição de dividendos ou às reservas livres, isso já depende da vontade dos sócios representados na Assembleia Geral. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Décio, por esse esclarecimento. Vamos, como dissemos, falar dessas contas mais para frente, mas para os dois, assim, de uma maneira geral, vamos dar mais detalhes agora que vamos falar claramente de cada uma destas contas. E vamos, a nível das contas, capital e reservas, e vamos para a conta 51, que é a conta capital. A conta capital, vocês aqui debruçaram, vou apenas explicar qual é o tratamento que deve ser dado no fecho de contas e cada um pode dar um exemplo de uma situação tricky, né? Uma situação que é uma armadilha ou que é um erro que muitos podem cometer ou que vocês já terão cometido e com a experiência e os anos a fechar contas já não o cometem, para que jovens que nos estejam a ouvir ou colegas que estão há muito tempo possam ultrapassar esta lacuna com base na vossa experiência, com base no vosso conselho. Capital, começamos pelo Ricardo. Ricardo, qual é o tratamento que deve ser dado à reserva capital? O que é que deve estar ali? E como é que se trata isso contabilisticamente no fecho de contas? O capital social é o capital social. Atenção que nós temos a rúbrica de capitais próprios, como já falou o Décio, mas o capital próprios é o conjunto do capital social, mais reservas, mais resultados acumulados de vários anos. Capital social, no fundo, é o capital inicial da escritura. Quando uma sociedade é constituída, ela tem que ter um capital social mínimo, sim, exigido por lei, consoante o tipo de sociedade, pode ser por cotas anónima, e este é o capital social que tem que estar nas contas. O capital social, numa primeira fase, pode estar subscrito, mas não realizado, e depois a seguir pode ser realizado. Então, consoante o momento, nós temos que fazer a contabilização. Em relação a erros de contabilização, nós como contabilistas temos muita tendência a não olhar muito para esta rúbrica. Pensa das rúbricas que muitas vezes demora a se mexer, não se mexe muito, tirando sociedades anónimas, não dá mais movimento, mas assim, geralmente olhou para as empresas geradas por cotas, não se mexe no capital todos os anos, quando em vez. Então, há uma tendência de não olhar muito para esta rúbrica. Mas um dos requisitos, um dos testes de controle interno que um contabilista tem que fazer é pedir uma atualização da certidão. Portanto, chegar à empresa, falar com o patrão, olha, houve alguma mudança, houve alguma atualização na estrutura do capital, temos que estar atentos ao Diário da República, verificar se houve ali alguma operação. Então, o contabilista tem que ter esse cuidado, porque a fonte de informação externa vai reconciliar com o capital que eu tenho na minha contabilidade, são os documentos legais que eu tenho à disposição. Eu não posso partir do princípio que o ano passado o capital foi 100 mil, esse ano, como ninguém me disse nada, então vai permanecer 100 mil. Não, depende. É sempre necessário ter uma atualização da certidão, uma atualização do Diário da República, conversar com os sócios, conversar com o departamento jurídico. Temos que ter sempre cuidado de verificar se há alguma informação. Depois dessas informações externas, nós fazemos a contabilização. No início, quando a empresa está a ser constituída, a contabilização é muito simples. Pode ser, se o capital foi realizado na hora, pode ser débito, disponibilidade e crédito capital social. Com o passar do tempo, a contabilização vai depender, né, do que houve. Se houve, por exemplo, algum aumento de capital, se houve, por exemplo, a aplicação de reservas para a cobertura ou para aumento de capital, por exemplo, então aí nós temos que fazer a contabilização conforme o pacto patrimonial. Depois agora acho que o colega Décio pode também complementar aquilo que eu expliquei. Muito bem, obrigado, Ricardo. Décio, eu vou avançando e dizendo que, pronto, ao Décio cabem explicar a rubrica ações ou cotas próprias, mas, antes disso, qual é o tratamento que se dá efetivamente a ações ou cotas próprias, mas antes disso, claro, tem a liberdade de dar uma chega ao que foi dito pelo Ricardo sobre a conta 51, capital. Certamente. Queria salientar aqui que a conta do capital social
a quando da constituição da empresa, o contabilista deve registar a subscrição do capital. E uma dos handicaps que querias referir há bocado, que a gente possa ter encontrado ou visto ou alertar os contabilistas, é relativamente a esse lançamento. Já encontrei situações em que foi fechada uma contabilidade e nem sequer estava feito o lançamento da subscrição do capital social e realização do mesmo. Ou seja, o crédito na 51 e débito da 3514 na conta referente à subscrição de capital. Ainda sobre essa questão da subscrição do capital, o Código das Sociedades Comerciais estabelece que estas podem ser realizadas em numerário ou em espécie. E, consoante estiver no pacto social, o tempo necessário a que os sócios ou acionistas realizem o capital social, ou seja, depositem os valores na conta da empresa, se não estiver ali estabelecido, o Código das Sociedades Comerciais estabelece de que os sócios ou acionistas têm até o fim do primeiro exercício econômico, ou seja, até o fim do primeiro ano da empresa para realizar esse capital social. Okay? E ainda se o capital social for realizado em espécies, há necessidade de haver um relatório elaborado pelo perito contabilista. E esse perito contabilista não pode ter interesses nessa mesma sociedade. Nem nos 2 anos subsequentes não pode exercer funções ou cargos profissionais na mesma sociedade ou em sociedades em relação de domínio ou grupo com esta sociedade em causa. Este é um exemplo de possíveis situações que poderemos encontrar. Neste caso, a realização do capital social é registado pelo débito na conta, por exemplo, em numerário na conta de bancos e crédito na conta 35. Logo, a conta 35 de subscrição de capital ficará, teoricamente, saldado no fim do primeiro exercício econômico. Muito bem, muito obrigado, Décio. Agora olhemos para a conta 52, ações e cotas próprias. Qual é o tratamento e quais são as recomendações aqui dos cuidados a ter e erros frequentes que já terá visto, cometido e que alerta os colegas para não que se cometam e aos empresários para estarem atentos e garantir que quando estiverem a olhar para esta rubrica saibam exatamente como o que questionar. As ações ou cotas próprias são registadas na conta 52 e referem-se à aquisição de cotas próprias que representa, em substância, uma redução do capital social da sociedade. Ela subdivide-se normalmente na conta 52.1, valor nominal, na conta 52.2, desconto e 52.3, prémios. Este registro prende-se quando a empresa adquire cotas próprias e, posteriormente, pretende aliená-los, ou seja, vendê-los. E quando há uma venda em que o valor da aquisição seja inferior ao valor nominal, há aqui o registro de uma perda. Logo, esse registro da perda é registado pela diferença, neste caso, entre o valor nominal e o valor da aquisição. E vou dar um exemplo em que o valor da aquisição da ação foi de 120 kwanzas, por exemplo, e o valor nominal da ação são 100. Há aqui uma perda efetiva de 20 kwanzas. Então, há um registro na conta 52.2, descontos, pelo valor dessa diferença dos 20 kwanzas. Quando há, neste caso, por isso que o nome desta conta é descontos. Quando há situação contrária, nós adquirimos a ação por 80 kwanzas, e o valor nominal dela são 100 kwanzas, aqui temos uma espécie de um ganho, um prémio. Este prémio é registado na conta 523 prémios, em que registra-se o valor da diferença dos 20 kwanzas. E pela venda das ações, consoante o valor de aquisição e o valor da venda definida, faz-se o registro, neste caso, quando há a situação do desconto, pela diferença positiva de 20 kwanzas a débito da conta 522 descontos. Mas quando há uma venda por um valor superior, em que o valor da diferença é negativo entre o valor da venda e o valor nominal, então, se o valor da venda for superior ao valor nominal, credita-se a conta 523 prémios. Esta contabilização é muito frequente, principalmente nas sociedades anónimas. Existem muitas transações de compra e venda de ações. E é algo, efetivamente, um pouco complexo de se contabilizar,
em que o melhor nessas situações é haver aconselhamento com contabilistas mais senior, para que se defina e se faça a correta contabilização desses movimentos. Décio, muitíssimo obrigado por esta explicação. Vamos recordar aos nossos ouvintes que estão a acompanhar o programa Contas na Hora, programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas em Angola. Um programa que é emitido na LAC 95.5 em FM, às quartas-feiras, das 11 às 12 horas. Hoje estamos a falar sobre o fecho de contas, continuamos, esta é a nossa quarta edição sobre o assunto, e vamos ter várias até fecharmos o tema, já que as empresas têm pelo menos até maio para fechar esse tema, e os nossos contabilistas têm também este período. Obviamente que estão a trabalhar afincadamente para fechar, e esse é um período para os contabilistas de alta, e por isso aqui uma nota que o Décio deixou na edição seguinte, que é muito importante para toda a classe. Por favor, você que é chefe de uma repartição fiscal da AGT, você que é responsável do Ministério das Finanças para esta área, e você que é efetivamente PCA ou membro do Conselho de Administração da AGT ou técnico da AGT. A chamar a atenção aqui é: têm toda a razão e é necessário, sim, mandar notificações para as empresas para averiguar questões que vocês entendam que não estejam corretas. Está correto e devem fazê-lo, está no direito naturalmente de fazer, porque os impostos devem ser pagos e é vosso dever assegurar que sejam pagos. Mas os contabilistas, por regra, um contabilista está a gerir a contabilidade de 10, 20, se não 30 empresas, às vezes individual. E às vezes há um grupo de contabilistas restrito, 10, 20, 30, mas que está a gerir um número de várias empresas. E claro, como estamos aqui a explicar, se for uma sociedade anónima, as exigências são daqui até a lua, né? Para o processo de fecho de contas. São empresas mais complexas, mais robustas, que requerem mais informação de dados e até são mais transparentes, porque até a informação está no seu site, porque é assim obrigatório, os bancos pelo menos cumprem isso, as petrolíferas, a Sonangol o faz, agora a Somoito também está a fazê-lo, a CREP é um caminho sem volta. Mas, se você parte do princípio que tem que mandar uma notificação agora, quer dizer que a equipa de contabilistas que está a trabalhar no fecho de contas vai ter que abrandar o processo de fecho de contas das empresas em que está a trabalhar para responder às notificações, que são tipo auditorias. E normalmente a AGT pede que seja a própria equipa a fazer todo o trabalho. A AGT não vai lá fazer auditoria, pede só a informação. Então, os contabilistas dizem: se é assim o procedimento, não há problema. Mas o pedido que foi feito e que eu aqui reforço, vamos deixar e fazer notificações só depois do período de fecho de contas. Porque assim, deixe-os fechar as contas e mandar a informação exatamente corretas, depois vocês podem apurar tudo o que receberam e ir atrás daquilo que realmente têm. Temos toda a consciência que efetivamente, ao abrigo daquela questão dos 5 anos que a EGT tem como direito para ir cobrar dívidas e que muita gente não as paga, temos de ser honestos, e às vezes por dolo, às vezes porque não estão bem organizados, seja qual for, têm de as pagar. Não estamos a questionar isso. Estamos apenas a apelar que, por favor, tenham em atenção que este processo fica muito melhor feito e vai ter mais tempo para olhar rubrica por rubrica e para vos dar a informação correta quando for depois do fecho de contas. Portanto, agora vamos para um breve intervalo, voltamos a seguir. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAI. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Então, vizinhos, onde é que vão assim vestidos? Olá, C4 Pedro. Vamos só dar uma volta aqui no bairro em família. Nada de especial. E para que são essas joelheiras, cotoveleiras, capacetes e esses escudos? Então, assim estamos mais seguros. Vizinho, o mais seguro é ter seguro BAI. Embora pareça, tomar medidas extremas não garante total segurança. Em qualquer situação, o mais seguro é ter seguro BAI. Agora disponíveis em todas as agências BAI. BAI. Confiança no futuro. Contas na hora. Sempre que existir algum problema, quer seja em sede de portal, quer seja em sede de internet, pagamentos bancários, alguma coisa, o importante é sempre evidências. Print screen, faz uma foto, faz uma compilação e o primeiro passo é sempre ir à repartição fiscal de domicílio e dizer: olha, eu estou a tentar fazer isto desde o dia X e não funciona. E cada processo deve ser analisado casuisticamente. Sempre que nós detectamos que a falha é nossa, nós devemos assumir esse erro e sim. Contas na hora. Contas na hora. O seu programa de rádio. Contas na hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui,
todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui. Nominal, quando nós estamos a subscrever as ações ou as cotas. Isto acontece mais quando nós estamos a fazer uma subscrição de capital. Então, se houver uma diferença no valor de subscrição e valor nominal, então nós temos que registrar os prémios de emissão que vão, no fundo, representar o ganho que houve com essa subscrição de capital. Isto aqui, mais uma vez, é importante ter uma informação externa, não é? Essas cotas de capital tem que ter muito cuidado. Nós temos que saber qual foi a base desses pactos patrimoniais. Tem que haver uma ata da Assembleia, tem que haver uma aprovação. Por que vai se subscrever o capital? Por que vai se aumentar? Tem que se verificar se realmente uma comunicação desse aumento do capital para que as contas, no fundo, reflitam a realidade. Basicamente é isso. Muito obrigado, Ricardo, por esta explicação. Os nossos ouvintes certamente terão compreendido. Vamos para o Décio. A conta é 54, prestações suplementares. Qual o devido tratamento desta conta? Quais são as recomendações? O que é que cuidados a ter? E, claro, está aberto, claro, a dar uma chega sobre a conta 53, prémios de emissão, que foi agora explicada pelo Ricardo, antes de avançar para a conta 54. Sim, a conta 53 dos prémios de emissão. A quando do seu registro do valor nominal dos títulos, das ações, é debitada a conta 351, que é entidades participantes conta subscrição, e creditada a conta 51, o capital social. Conforme o Ricardo disse, as contas que concernem ao capital não é tipo as outras contas de, sei lá, compras ou fornecedores ou clientes em que há emissão de uma fatura. Um documento legal. Na situação das contas de capitais, normalmente exige-se que haja uma ata onde é definido as movimentações dessas contas. Ata aprovada em Assembleia Geral dos sócios devidamente representados na mesma. Então, essa contabilização refere-se ao valor nominal dos títulos. A diferença entre o valor nominal das ações e aquilo que foi subscrito, ou seja, o prémio, a diferença positiva, o prémio, é debitado, novamente, a conta 351, entidades participantes com subscrição, por contrapartida, aqui sim, da conta 53.1, prémios de emissão de ações. Quando há a entrada do valor nominal, a liberação das ações, aí há uma entrada de valores na empresa mesmo, nas contas de banco, por contrapartida da conta 35.1, entidades participantes conta subscrição. Isso é a movimentação contabilística. Passando para a conta 54, prestações suplementares. A conta de prestações suplementares é a conta que serve para registrar a entrada dos sócios nas sociedades e que podem ser obrigatórias através do pacto social. Ou seja, é um instrumento de capital próprio. É um instrumento que vai aumentar o capital próprio da empresa. Ou seja, é uma forma da empresa se financiar junto dos sócios. Novamente, exige sempre uma ata, não vencem juros e funcionam como reforço de capital. É uma conta que, geralmente, alguns contabilistas poderão confundir com a conta de suprimentos. Ambos são formas de financiamento da empresa. No entanto, tem a natureza de empréstimo, que tem um prazo e vence juros. Isso são os tais suprimentos. Vou repetir, suprimentos são uma forma de financiamento da empresa que vencem juros durante um prazo prescrito na ata. A prestação suplementar é uma forma de aumento do capital próprio, de reforço do capital próprio, mas não vence juros. Os suprimentos por seu lado, por vencerem juros, estão sujeitos ao IAC, Imposto de Aplicação de Capitais, na parte dos juros. Na parte dos juros. Não se confunda ter que pagar IAC sobre a totalidade do valor financiado. Não. É sobre os juros. Porque os juros é o rendimento do sócio pelo financiamento que ele está a dar à empresa. Aí, esse rendimento do sócio está sujeito à aplicação de capitais. Voltando, prestações suplementares é um reforço do capital próprio e não vence juros. Muitíssimo bem, Décio, aqui uma nota muito boa e importante, muito obrigado. Vamos então olhar, também já falamos sobre as prestações suplementares. Vamos então para as reservas legais com o Ricardo Fernandes. Ricardo, vamos olhar para a conta 55, reservas legais. O que é isto de reservas legais?
qual o tratamento contabilístico a dar no fecho, qual é a recomendação aos contabilistas, empresários e pessoas ligadas a fecho de contas, técnicos que estejam envolvidos no processo, para evitar efetivamente, e também membros do Conselho Fiscal, que têm um impacto na hora de mandar corrigir coisas que não estejam a correr muito bem, para que no fim do exercício tudo corra pelo menos de feição, ou pelo menos o seu papel tenha sido feito. Mas reservas legais, qual o tratamento e quais as recomendações? Antes de falar de reservas legais, temos aqui vários tipos de ouvintes. Temos ouvintes que são contabilistas e que percebem as questões técnicas. Às vezes estamos aqui a falar de contas de crédito, eles não entendem o que estamos a falar. Para os contabilistas, gostaria de recomendar que nós temos um plano de contas, um plano de contabilidade justificado, onde explica muito bem estes temas sobre o capital, explica as regras de contabilização, qual é o impacto fiscal. Então eu recomendo aos contabilistas, principalmente os júniores, que se habituem a pesquisar, a ler o plano geral de contabilidade, para que tenham mais conhecimento dessas matérias. Em relação ao processo suplementar, gostaria só de fazer uma pequena checa. Nós temos aqui o artigo 231, 4 linhas que estão relacionadas com a prestação. Nessa prestação suplementar, nós temos que saber qual é o montante global das prestações, que são permitidas, né? E claro que isso depois tem que estar registado no Pacto Social, né? Temos que saber quais são os sócios que ficam obrigados a realizar essas prestações. Temos que saber também qual é o critério de repartição das prestações entre os sócios a elas obrigados. Como já disse o nosso colega Décio, essas prestações não vencem juros, mas um instrumento de reforço de capital. Passando para as reservas legais. As reservas legais é uma imposição legal, né? Aí não há nada a fazer, é obrigatório. Aqui o artigo 327 das sociedades comerciais é muito claro em relação a isso e diz que pelo menos 5% dos resultados têm que ser levados à reserva, mas diz que não ultrapassem o montante de 20% do capital. Infelizmente, nas nossas contabilidades, a experiência que eu tenho, muitos contabilistas praticamente ignoram esse aspecto. Eu já vi muitas contabilidades e a conta de reserva legal nem existe. Na conta de capital próprio, nas rubricas de capital, temos lá resultados positivos de vários anos e nem sequer uma reserva legal constituída. É claro que há empresas onde estas entidades anónimas, empresas auditadas, conseguem cumprir isso com mais normalidade porque têm instrumentos para isso, mas é importante também que o contabilista chame atenção às empresas que fazem a escrita, porque isto, não registrar a reserva legal, estou a dar uma informação falsa sobre o capital da empresa, né? Quer dizer que temos 5% dos lucros, temos que levar ao capital social, desde que não ultrapasse os 20%. Depois, temos aqui o artigo 328 das sociedades comerciais, que diz que a reserva legal deve ser utilizada para 3 fins. Ela deve ser utilizada para cobrir parte do prejuízo apurado no balanço do exercício. Caso haja um prejuízo no ano que estamos a fechar as contas, posso usar parte da reserva legal para cobrir. Posso também usar para cobrir parte do prejuízo dos anos anteriores e também pode ser utilizado para incorporação no capital social. Daí a importância da reserva legal. A reserva legal não é só porque temos que reservar 5% dos lucros, não. Vamos imaginar que a empresa, num certo período, precisa de reforçar o seu capital. Se a empresa não fez reservas legais há vários anos, pode-se criar um problema, não só contas mal apresentadas, isso pode levar que levam um restatement, tem que fazer contas com uma outra posição, e isto pode ser muito penoso para a empresa. Quando vamos ter esse complexo nesse... Não, eu penso que na parte das reservas legais já está tudo dito. Inclusive já havia referido essa parte das percentagens obrigatórias por lei e explicaste muito bem o efeito do não registro disso e o uso que pode ser dado às reservas legais. Portanto, penso que podemos passar à próxima. Fantástico. Vamos então para as reservas de reavaliação, Décio. Conta 56. Qual o tratamento? Recomendações. As reservas de reavaliações praticamente serve para registar os ajustamentos monetários. Por exemplo, a autorização para as empresas procederem à reavaliação do imobiliário corpóreo anteriormente era dada por uma legislação muito antiga, o Decreto 6/96, de 26 de janeiro. Agora foi atualizado pelo Decreto Presidencial 191/91 e resultou praticamente no seguinte, para que as autoridades sentiram necessidade, porque haja reconhecimento, necessidade de assegurar uma maior justiça na tributação dos lucros.
e verdade na apresentação das demonstrações financeiras. Porque nós sabemos que o nosso país teve longo período de processos inflacionários. A inflação em Angola era muito volátil, muito alta. Então, de forma a haver uma maior justiça na tributação dos lucros, obrigou-se a que houvesse uma reavaliação do imobilizado corpóreo. Antigamente, o imobilizado estava registrado a um valor e, hoje em dia, esse imobilizado tem um valor totalmente diferente. Isso não refletia na contabilidade a verdadeira situação patrimonial da empresa. Daí ter havido necessidade de haver essas autorizações para haver ajuste monetário do ativo imobilizado corpóreo através de processos de reavaliação. Só que as reavaliações têm que obedecer determinados parâmetros. E uma delas, por exemplo, tem que ser comunicadas à autoridade tributária, neste caso a AGT, para supervisão e até própria aceitação. Porque, estando a fazer um processo de reavaliação, tem que ser com base em métodos científicos. Porque senão, qualquer um chega aqui e diz que o seu imobilizado vale XYZ. Não. Por isso que houve a publicação do Decreto Presidencial 191/91, de forma a legislar e a balizar a forma como devem ser feitas essas reavaliações. Muito bem, Décio, muitíssimo obrigado. Vamos avançar para a próxima. Ricardo, reservas com fins especiais. Caso queira falar um pouco sobre a reavaliação, caso tenha alguma coisa a dizer, esteja à vontade, mas vamos para a conta 57, que é a conta seguinte, né? Reservas com fins especiais. Bem, a reserva de reavaliação há que ter atenção quais são os procedimentos para se fazer a reavaliação. Quando falamos em reavaliação, temos que ter atenção sempre o ajuste do capital como reserva de reavaliação, o ajuste de utilizar e também temos sempre um ajuste nas amortizações acumuladas. É importante ter essa atenção porque isto depois tem o impacto mais bruto da empresa, vai ter uma apresentação diferente. É como se a empresa fosse valer mais. Depois temos reservas autónomas. Essas reservas são reservas feitas por independentes, certificados, e temos que ter atenção que estas reservas, quando são autónomas, elas não podem ser usadas para aumento de capital, cobrir prejuízos e nem para distribuição de dividendos. As reservas com fim especial são reservas afetas a um determinado fim específico. Normalmente usa-se para as ações próprias, não é? Quando estamos a registrar vendas das ações próprias. Atenção que as reservas com fins especiais, temos reservas de avaliação, temos reservas livres, ter atenção que apenas a reserva legal é que permite cobrir prejuízos e incorporação no capital. Daí a importância das reservas legais. Cássio, pode acrescentar aqui? Sim, caríssimo. Eu gostaria de dar um exemplo prático. Como a própria definição diz, são para fins especiais, específicos, que não pode ser dado outro tratamento. Como, por exemplo, reserva para reembolso de capital, reservas para obras sociais, recuperação de jazigos. E o que é isso, por exemplo, recuperação de jazigos? Imaginemos que quando há uma entidade que queira fazer uma exploração mineira num determinado sítio, em que haja necessidade efetivamente do Estado atribuir um licenciamento para o efeito, inclusive é feito estudos de impacto ambiental que vão dizer normalmente, no fim dessa exploração mineira, etc., há uma necessidade de reposição do local tal como era antes, após o fim dessa exploração. Nós sabemos que nunca ficará tal como era antes. Contudo, é feita uma reserva para a recuperação de jazigos para que as empresas que estiverem a fazer essa exploração posteriormente possam afetar o valor dessas reservas na tal recuperação para deixar o local que foi explorado numa situação minimamente em condições de, não digo habitacionais, mas de termos a natureza preservada. No fundo é uma espécie de conta residual, né? Todas as reservas que não se aplicam, reservas que não fazem parte dos outros itens, têm que estar aqui, não é? Exatamente. Muito bem. E agora a fechar, para ambos, a 58, reservas livres. A 59 vem apenas, como especialistas saberão clarificar. Mas vamos então para a 58, reservas livres, e para a seguinte, reservas a 59, para fecharmos este programa de hoje. Eu posso começar. As reservas livres são reservas que não estão vinculadas a nenhum objetivo específico. Como a palavra diz, é livre, é para ser utilizado conforme a empresa assim quiser. Todavia, novamente, contas de capital. Essa utilização dessa reserva deve ser decidida em Assembleia
geral como vai ser dada a sua utilização. Sendo uma conta de capital, nomeadamente, é efetuada por crédito da conta 58 capital, por contrapartida a débito da conta 81, resultados transitados conforme for decidido em Assembleia. Esta conta é uma conta muito simples e não existe muito mais a acrescentar. Todavia, Ricardo. Sim, as reservas livres, como o próprio nome diz, são reservas onde a empresa tem a vontade de ter algumas reservas. Mais uma vez, são reservas que não se enquadram nas reservas anteriores. É para usar o que ela entender. Mas olhando para aquilo que é a prática, são mais usadas para que fins? Por exemplo, elas, olhando para aquilo que tem sido a realidade, elas são livres, sim, mas em casos concretos mais frequentes, qual é a aplicação efetiva? Geralmente as reservas livres é mais para futuros investimentos. É uma espécie de cativar. Nós reparamos, as outras reservas têm fins muito específicos. Não temos muito por onde mexer. Uma reserva de avaliação, por exemplo, eu não posso usar essa reserva para aumentar capital, para cobrir prejuízo. Não posso. Uma reserva legal, já posso fazer isso, mas também tem posições legais, há limites, não é? Não pode ter mais 20% do capital social. Enquanto com uma reserva livre, eu posso escolher um montante e um dos objetivos é fazer futuros investimentos. É para isso que nós guardamos o capital, não é? Para que a empresa cresça, é a minha opinião. Esse reinvestimento, há que ter atenção, não é para a compra de mais mercadorias. Quando se fala em reinvestimento, geralmente se fala em reinvestimento em imobilizar, em ativo imobilizar, nomeadamente aquisição de novos equipamentos que possam fazer com que a produção seja mais rápida, melhoria, aquisição de novos ou melhoria nos equipamentos atualmente existentes. Os reinvestimentos, normalmente em ativo fixo. Exatamente. Muito bem, companheiros, muitíssimo obrigado. Assim chegamos ao fim de mais uma edição do nosso Contas na Hora. Conseguimos olhar para capital e reservas, a conta 5, de 51 a 59. Nas próximas edições vamos olhar para as contas subsequentes. Estamos a falar concretamente das contas 6, proveitos e ganhos por natureza, e obviamente também 7, as contas 6 e 7, nas edições que se seguem. Assim, caro ouvinte, muito obrigado por continuar do outro lado a ouvir-nos. Ao Décio e ao Ricardo, muito obrigado por aceitarem o nosso convite e por estarem disponíveis para partilhar o vosso conhecimento com o nosso vasto auditório. Muito obrigado pelo convite, Joel, Décio e aos ouvintes. Obrigado por nos ouvirem. Só gostaria de reforçar, principalmente os contabilistas júniores que estão agora a começar a profissão. Mais uma vez recomendo que leiam o Plano Geral de Contabilidade explicado. É importante que vocês tenham sempre uma referência quando estão a contabilizar. Também eu aconselho sempre, quando estão a exercer a profissão, numa primeira fase, vocês têm que estar num ambiente profissional onde existam pessoas mais experientes para que vocês possam aprender com as pessoas que já sabem um pouco. Não aconselho muito a serem autodidatas nesta fase, estão no início da carreira. Então é sempre bom trabalhar com quem já sabe, também estudar, não é? Muito bem. Muito obrigado, Ricardo. Décio, muito obrigado por si também. Pontuação de excelente quarta-feira. Muito obrigado, Joel. Ricardo, um abraço e aos nossos estimados ouvintes, estamos aqui ao dispor. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAI. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Então, vizinhos, onde é que vão assim vestidos? Olá, C4 Pedro. Vamos só dar uma volta aqui no bairro em família. Nada de especial. E para que são essas joelheiras, cotoveleiras, capacetes e esses escudos? Então, assim estamos mais seguros. Vizinho, o mais seguro é ter seguro BAI. Embora pareça, tomar medidas extremas não garante total segurança. Em qualquer situação, o mais seguro é ter seguro BAI. Agora disponíveis em todas as agências BAI. Forte abraço. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.